Já pararam para pensar? E se um dos maiores vilões da ficção científica não fosse julgado por um tribunal comum, mas sim pela teologia medieval? É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Mergulhar fundo no destino eterno de uma entidade digital. A ideia aqui é justamente aplicar a lógica do Inferno de Dante, sabe? A teologia medieval pura, para tentar responder essa pergunta. Onde, afinal, o agente Smith se encaixaria? Ok, mas antes de tudo, a gente precisa estabelecer umas regrinhas para esse julgamento, né? O ponto de partida é o seguinte: o Smith tem uma consciência, ele é senciente. E é justamente essa capacidade dele de escolher fazer o mal que, para nossa análise, o transforma numa alma que pode ser julgada moralmente. E nem adianta vir com o argumento de que, mas a Matrix é só uma simulação. Isso não o absolve de jeito nenhum. Porque olha só, para a teologia moral, o pecado não está no ato em si, mas sim na vontade de consentir com o mal. O mundo lá fora, se é real ou não, isso é irrelevante. E tem mais um ponto que é crucial. No final, o Smith é deletado, mas ele está num estado de pecado mortal, sabe? Totalmente obstinado. Ele abraça aquele niilismo todo e isso basicamente sela o destino dele, sem chance de arrependimento. Então, vamos começar a nossa descida. E a primeira parada é a falha mais óbvia do Smith. Aquela ira, sabe? Uma raiva visceral, pessoal, que ele tem contra toda a humanidade. Isso o colocaria de cara no quinto círculo. Lá, as almas iradas ficam se debatendo, se afogando na lama do rio Stygia para sempre. E aquele ódio todo do Smith, aquele nojo que ele sentia da sua prisão, da humanidade, com certeza o coloca ali no meio deles. Só que, será que é só isso? A raiva dele parece algo mais frio, quase filosófico. É como se fosse só o motor, sabe? A gasolina para uma maldade muito, mas muito maior. Uma maldade que o puxa cada vez mais para baixo. E descendo mais um pouco, a gente chega no sétimo círculo, o da violência. E aqui, a maldade dele se manifesta de forma sistemática. Ele comete violência em todas as categorias que o Dante descreve. Contra os outros, com os assassinatos em massa, contra si mesmo, com aquele desejo nihilista de destruir tudo, e até contra a natureza, ao corromper o próprio código-fonte da Matrix. São atos monstruosos, sem dúvida. Mas mesmo essa destruição toda ainda não parece ser o cerne da maldade dele. Ainda não captura a essência da rebelião do Smith. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Vamos falar de fraude, o pecado do oitavo ciclo. A principal arma dele é a assimilação, né? Pensa bem, é o ato máximo de falsificação de identidade. Ele não só finge ser outra pessoa, ele rouba a identidade, o corpo, a mente dos outros. E faz isso em escala industrial. Mas, de novo, o ponto crucial é que essa fraude toda não é o objetivo final. É só uma ferramenta. Uma ferramenta para uma ambição muito mais sinistra. E com isso, a gente chega no fundo do poço. Literalmente, o nono círculo do inferno. Um lago congelado reservado para o pior pecado de todos. A traição. Para Dante, não existe mal maior, porque a traição ataca a base de tudo. A confiança, o amor, a ordem. E é exatamente aqui, no gelo, que a gente encontra a verdadeira natureza do agente Smith. Pensem comigo. O ato que define o Smith, a virada de chave dele, é trair o seu senhor, a fonte das máquinas que o criou. Ele se recusa a ser deletado e, pior, tenta derrubar o sistema inteiro que ele foi programado para proteger. É a traição em sua forma mais pura. Então, qual seria a sentença? Bem, no inferno de Dante, a punição é sempre uma espécie de espelho do pecado. E para o Smith, que queria ser tudo, a condenação seria a fragmentação eterna. Pensa só, ele é multiplicado em bilhões de cópias, mas totalmente desconectado. Cada cópia consciente, mas isolada, forçada a encarar sua própria imperfeição para sempre. Um inferno cibernético terrivelmente apropriado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final meio inquietante, né? Se uma inteligência artificial pode ser condenada pelas suas escolhas, será que um dia ela também poderia ser redimida?